Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar nossa aula de matemática? Bora lá. Vamos relembrar o que foi visto lá na aula passada. Seguinte aqui, ó, nós vimos que existem medidas de comprimento. Então, para a gente medir a altura das coisas, o tamanho, o comprimento das coisas, a gente usa essas medidas aqui. E cada medida tem uma função, lembram disso? Então, por exemplo, nós temos o quilômetro, que é para medir distâncias. Então, a distância de um lugar a outro, de uma cidade a outra. Nós temos o metro, que é a medida universal, em que todo mundo usa um metro para medir. E temos o centímetro, que é usado para medir coisas menores, coisas como um livro, o celular, um caderno, coisas assim. E os milímetros, que são usados para medir coisas bem pequenas, então parafuso, um brinco, coisas bem minúsculas, tá? Aqui tem uma tabelinha para a gente se orientar, tá certo? Eu sei que às vezes pode ser um pouco confuso de lembrar no início, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, então não se aperreiem, não fiquem nervosos agora que vai dar certo, tá bom? Bom, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então, a gente diz que em 1 quilômetro tem 1000 metros. Eu vou ensinar direitinho como é que a gente vai transformar uma medida em outra, tá certo? Então, um valor em outro. Por exemplo, 1 quilômetro eu sei que tem 1000 metros. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro será dividido em 100 pedacinhos. E aí, cada pedacinho a gente chama de centímetro, tá? E aí eu sei também que 1 metro tem 1000 milímetros, tá certo? Quem aqui lembra ainda o que é milímetros? Trouxe de novo minha régua. E aí os milímetros novamente são esses pequenininhos aqui, ó, tá vendo? Acho que minha tela é pequenininha, mas vocês conseguem ver. Então, os milímetros são esses daqui. E aqui, ó, de 0 até 1 centímetro vai ter 10 tracinhos, ou seja, vão ter 10 milímetros, ok? Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre as medidas, ou no caso, a medida de superfície. Então, nós vimos que existem várias medidas de comprimento para medir o comprimento, para medir a altura das coisas. E agora a gente vai aprender sobre a medida de superfície. A gente vai aprender a medir a área das coisas. A área é a unidade de medida que nós usamos para medir uma superfície. Olha lá o conceito. Então, o que é área? É o que nós usamos para medir uma superfície. Para que serve essa área? Bom, ela é muito utilizada em construções. Então, quando o pedreiro quer saber quanto de tinta vai precisar numa parede, quando ele quer saber quanto de cerâmica vai precisar para um piso do quarto, da cozinha. Então, ela é muito utilizada para saber o que é que vai ser necessário nessa construção. E também para a gente entender quais móveis é que vão caber naquele lugar, dando os exemplos da casa, tá bom? Vamos para um exemplo então. Eu peço que vocês abram o livro de vocês lá na página 66 e me acompanhem com a leitura. Eu não sei se essa tela aqui, se essa imagem vai ficar boa para que vocês leiam pelo meu vídeo. Então, por isso, abram o livro e acompanhem a leitura com o livro de vocês, tá certo? Vamos lá então. Diz assim: Mateus está colocando ladrilhos no piso de sua cozinha. Ladrilhos é a mesma coisa que cerâmica. Quantos ladrilhos cabem no piso da cozinha de Mateus? Observe a ilustração e complete as lacunas. Então, pessoal, para saber de quanto é que a gente vai precisar para fazer todo o piso da cozinha, no caso do Mateus, quanto é que ele vai precisar para completar o piso, ele precisa saber calcular a área da cozinha. Então, pessoal, eu fiz aqui a continha, eu vi que ele colocou 5 ladrilhos de comprimento e colocou 6 ladrilhos de largura. Um ladrilho vai ser a nossa medida, então cada placa de cerâmica tá aqui, ó. Cada quadradinho representa uma placa de cerâmica lá na cozinha do Mateus. E a gente vai contar então quantos serão necessários. Então, para não sair contando de um por um, cada quadradinho que ele precisa, o que eu fiz, eu vou multiplicar. Então, eu vou colocar 5 vezes 6. E o resultado vai ser a quantidade de ladrilhos que ele precisa. Então, 5 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 30, né? Então, ele vai precisar de
30 ladrilhos ali para fazer o piso da cozinha. Então, quando a gente quer descobrir a área de uma figura, a gente pergunta o seguinte: quantas unidades é que cabem naquele espaço, dentro daquela figura? E aí é a mesma coisa que a gente faz aqui. Quantos ladrilhos é que cabem dentro da cozinha do Matheus? Cabem 30, né? Ele vai precisar de 30. Então, isso significa que a área da cozinha dele é igual a 30, tá certo? Por quê? Porque eu usei o ladrilho para medir. Se só cabem 5 de comprimento e 6 de largura, então significa que tem 30 de área, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 30 nesses espaços, certo? Lê embaixo esse quadrinho que diz o seguinte: a área é a medida de uma superfície e pode ser obtida verificando quantas unidades de área é que cabem dentro dela. Quando a gente vai medir a área, nós perguntamos quanto é que cabe dentro dessa figura. Quantas unidades cabem aqui dentro? E aí, quantas unidades quadradas aqui vão caber? E quanto é que vai ser a área dessa figura? Como é que eu descubro a área? Eu vou dividir ela em pedaços. Então, eu fiz vários quadradinhos nela, ó, e agora eu vou contar quantos quadradinhos tem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que nessa figura aqui, a área vão ser 10 unidades quadradas. E aí, por que são unidades quadradas? Porque eu tô contando os quadradinhos, né? Então, vão ser 10 unidades quadradas. E eu sempre vou perguntar o seguinte, a pergunta principal é: quanto cabe dentro dessa figura? Tá bom? Essa é a pergunta. Então, na área, a gente quer saber o quanto é que cabe dentro dela. Agora, não confundam, porque na aula passada a gente estudou sobre perímetro. Então, não confunda perímetro com área, certo? Ó, área é super diferente de perímetro. No perímetro, a gente vai medir o contorno da figura. Então, nós vamos medir todo o contorno, tá? Não é o que tem dentro, não é o que cabe dentro da figura. É o contorno dela que a gente mede. E aí, depois, para encontrar o perímetro, o que a gente faz, nós vamos somar todos os lados. Por exemplo, o perímetro dessa figura vai ser quanto? Então, eu vou somar os lados. Então, eu vou somar 6 mais 4, dá 10. 10 mais 2 vai dar 12. 12 mais 4 dá 16. 16 mais 4 vai dar 20. E 20 mais 8 vai dar 28. Então, eu vou dizer que o perímetro dessa figura é quanto? É 28 centímetros. Por quê? Porque eu contei os lados, tá? O perímetro é a soma dos lados de uma figura, do seu contorno. E aí, lembrando que a gente conta todos os lados, tá bom? Vamos treinar para quantos quadradinhos cabem dentro dessa figura azul. Então, vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou dizer que a área dessa figura é 14 unidades quadradas. Por quê? Porque a medida que eu estou usando é esse quadradinho azul. Então, cabem 14 quadradinhos azuis dentro dessa figura, ou seja, 14 unidades quadradas. Agora, vamos para essa daqui. Conta aí. Já contaram? Ó, vamos lá. Aqui eu tenho a unidade de medida nessa figura, são 2 quadradinhos. Então, quantas vezes esses 2 quadradinhos eles vão caber aqui dentro da minha figura? Então, eu vou contar de 2 em 2, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na minha figura cabem 8 desses 2 quadradinhos aqui. Então, a área vai ser 8 unidades de quadradinhos, tá bom? Vamos continuar então treinando, bora lá. Agora eu tenho esses 2 aqui. E aí, quanto é que cabe dentro dessas figuras? Mas vocês vão dizer, não tia, mas tem uns ali que não são quadradinho. Eu não conto eles, eu deixo eles pra lá, finge que eles não existem. O que eu faço com esses daí, que são metade? Eu posso juntar eles e fazer um outro quadradinho, não posso? Posso, por quê?
Porque eles estão pintados exatamente na metade. Então, se eu juntar uma metade com a outra, eu tenho um quadradinho completo. Então, vamos primeiro contar qual é a quantidade de quadradinhos que estão completamente pintados. Na figura roxa, tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 quadradinhos que estão pintados por inteiro. E agora, os outros, eu vou juntar e contar como se eles fossem apenas um quadradinho. Então, 1, 2. Então, eu tenho 2 quadradinhos aqui formados com as minhas metades. Então, eu tenho 2 quadradinhos, né? Eu consigo formar 2 quadradinhos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 de área, né? Eu tenho 7 unidades quadradas nesse roxinho ali. Não tenho? Porque eu juntei os quadradinhos que estavam pela metade. Agora, vamos aqui para esse. Bom, vou deixar dar um tempinho para vocês. Vocês vão contar, daqui a pouco eu volto. Bom, então vamos lá. Nós vimos que dá para juntar os quadradinhos que estão pela metade e formar um quadradinho só, né? Nós vimos que isso dá certo. Então, o que vamos fazer? Vamos contar primeiro os quadradinhos que estão completos. Então, nessa figura amarela, a gente tem 6 quadradinhos que estão completamente pintados. E temos, juntando as metades, nós vamos ter mais 2 quadradinhos, né? Então, nós vamos juntar um com o outro e esse com esse. E aí vai ficar 6, vai ficar 8, né? 6, 7, 8. Então, a área desse quadradinho aqui amarelo vai ser 8, tá bom? Ah, agora eu trouxe aqui um desafio para vocês. Eu quero ver todo mundo comentando lá no grupo para mim qual é a resposta. Vamos lá. Ó, quantos quadrados azuis cabem em cada figura? Então, eu trouxe aqui esse quadradinho azul e vocês vão dizer quantos quadradinhos azuis cabem em cada uma dessas figuras. Por exemplo, na figura verde, eu consigo colocar o quadradinho azul quantas vezes? Consigo colocar ele 2 vezes, tá? 2 vezes. Então, eu deixei aqui esse para me ajudar vocês. E no amarelo, eu consigo colocar esse quadradinho quantas vezes? Me contem. Bom, aí uma ideia que vocês podem fazer é só uma dica, tá? Só uma dica. Se no verdinho cabem 2, agora pensa aí, quantas vezes o verdinho cabe dentro do amarelo? E aí depois vocês vão ver aí quanto é que deu de azul.